Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, Henrique Cristo TV, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henriquecristonaweb@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Tardas jamais são as dádivas celestes. Ninguém pode ter tudo. Unicamente meu Pai, Senhor e Deus, Supremo Criador, o único ser incriado, único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, tudo pode. Justo por ser onipotente, tudo pode. Haverá renovação na face da terra. Hoje, o Brasil, o mundo, está numa preparação para comemorar o Natal, instituído pelo imperador, o finado imperador Constantino. Antes que venham me perguntar, eu explico. Quem estuda a história pode conferir. Quem estudou pode confirmar. E quem estuda pode conferir que o Natal foi instituído muito antes de minha estar aqui na Terra, muito antes da crucificação, que era o Natalis Solis, e que quando o imperador Constantino decidiu paganizar o cristianismo, o que sobrou da minha antiga seita, chamada Seita do Nazareno, ele estabeleceu o Natal aos pagãos, ele inculcou que aquela data era do meu nascimento, depois de tanto tempo estarem festejando o Natalis Solis, que é uma comemoração, a comemoração pagã antiga, em referência ao sol. Nada contra. Cada povo tem sua cultura, cada nação, cada etimologia. Só que foi uma jogada política muito sagaz transformar o Natalis Solis no Natal de nascimento de Cristo. Então agora é uma coisa já universalizada. Milhares de pessoas no mundo inteiro, já ignorando essa realidade, festejam o meu nascimento há 2000 anos. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não crê. Então as famílias se reúnem, entopem o abdômen de comida, sacrificam os perus, o povo do Peru paga sim o pato, e a vida segue o seu curso. Não, mas tem farofa também, né? Bem, tem farofa também. Sim, pois é. Então eu aconselharia os que me ouvem que não se deixassem entupir de comida
Só porque o imperador Constantino impôs essa ideologia, essa doutrina. Nenhum historiador, ninguém conseguiu até aqui estabelecer racionalmente o dia de meu nascimento há 2000 anos. Portanto, isso aí é uma coisa, inclusive, o lado negativo dessa data é que a data que mostram na mídia a compra e venda, o comércio exacerbado, e os humildes, os pobres, que não têm como comprar presentinhos para os filhos, e etc. Se contentam com as migalhas que os ricos dão, né? Que a classe média. E para o pobre é uma data humilhante. Para o humilde, o pobre que vê, as crianças pobres que veem pela televisão o modismo, os negócios, as inovações de presentes, de brinquedo, e o pobre, o humilde, fica sendo humilhado. Há 2000 anos eu já falei, inclusive, que os pobres terei sempre convosco. Não estou falando que o rico deveria deixar de ser rico. Até proferir 2000 anos a parábola dos talentos, onde eu explico sobre essas coisas. Todavia, antes que me façam perguntas, já estou expondo o meu parecer sobre esta data. É uma data em que muitos morrem no asfalto, muitos são assassinados e outros morrem porque se embriagam e vão andar em alta velocidade. Tudo isso é um conjunto de coisas que, em memória de Constantino, do final do imperador, acontecem. É uma espécie de louvor inconsciente ao imperador, finado imperador Constantino, que foi quem organizou, fundou, estabeleceu a cristandade através do braço político da igreja que ele fundou. Quem quiser estudar a história e vai lá ver que tudo que eu estou falando é verdade. Inclusive, vi pela mídia essa semana que o argentino, que lá em Roma comanda o que sobrou da minha antiga igreja, disse que este pode ser o último Natal. Olha, ele teve um momento de inspiração, simpático, argentino. Que tenham todos a minha paz e que o Senhor vos ilumine e abençoe para passar essa data sem grandes assassinatos, sem grandes acidentes. Tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Leandro de Curvelo, Minas Gerais. Mestre, está perto da hecatombe? Falta uma década? Esta pergunta já me fizeram há 2000 anos. Eu sou sempre obrigado a reiterar que o dia e a hora não sei, nem os anjos sabem, mas só o Pai. E é conveniente para os terráqueos, para os habitantes da Terra, que não saibam a data. Que se soubesse, por isso que o Senhor permite que seja anunciado o que acontecerá, mas não dá uma data, e quem estabelece uma data está enganando. Está enganado e enganando. Porque imaginem só, meus filhos, o tumulto que seria catastrófico antecipado se alguém soubesse a data. Raciocinem as convulsões sociais exacerbadas que ocorreriam se alguém soubesse a data da eclosão nuclear. Há 2000 anos eu expliquei sobre isto. Expliquei sobre a minha volta, expliquei quais são os sinais da tua volta. Me perguntaram. Eu disse, quando virdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, pestilências, só que na ocasião não me ocorreu que iam inventar pestilência em laboratório. E até isso aconteceu. Eu disse apenas o princípio das dores.
então vereis o sinal do Filho do Homem. E agora qualquer ser humano, qualquer ser vivente que está atrás de um computador e digitou henriquez.tv, pode ver o sinal do Filho do Homem que vos fala nesse instante. Tenham todos a minha paz. Lívia, do Rio de Janeiro. Mestre, pessoas sob efeito de hipnose ou regressão dizem ser de outras raças, cósmicas, siriano, Orion, reptiliano, etc. O que o senhor tem a dizer? Ora, minha filha, para ser sujeito ao efeito de hipnose, não precisa ser de outra raça. Não precisa ter uma raça. Pode ser de qualquer raça, de multirraça. Por exemplo, tem aqueles que são hipnotizáveis inconscientemente. São apanhados assim, numa malha fina, e não demora, estão virando marionete de alguém. Nas igrejas está assim, ó. Aqueles lobos travestidos de pele de ovelha que se dizem meus servos, e usam o nome antigo obsoleto Jesus, os mantém sob hipnose. Ali já é multirraças, né? E nas igrejas, agora tem aqueles que pedem para ser hipnotizados, já é outro tipo de hipnose. Ele pede, e daí o hipnólogo vai lá e faz. Esses dias pasmem, eu vi na televisão, na net, um quadro chocante. Na África, um desses lobos de pele de ovelha, esses que se dizem pastores, esses encabrestadores que usam o meu nome antigo obsoleto Jesus, ele tinha hipnotizado na igreja dele dezenas de pessoas que andavam todo como cachorro atrás dele, dentro da própria. Quem viu isso? Vocês viram? Eu vi. É impressionante. Andavam tudo de quatro, assim como um cachorro, para onde ele ia, dezenas de pessoas iam atrás. Eu vi, eu digo, olha só os sinais que eu enunciei que os falsos profetas fariam. Esse é um prodígio hipnótico. E tem vezes também que eu vejo pela televisão, essas igrejas, principalmente a igreja do Pedro Macedo e outras mais, que do R.R. Suado, ou seja, rato, roedor, suado. Essas igrejas, eles mantêm uma hipnose tão absurda e eles contratam uma pessoa, porque sabem que vão estar no desemprego, né? Então contratam uma pessoa, diz, olha, eu vou bater em ti, eu vou fazer isso em ti, e tens que aguentar. Um artista fracassado, um figurante que quer comer, né? Eles pegam lá e sacodem, empurram, sai demônio, vai, e é um demônio teatralizando outro demônio. Então eu vejo, me aparece, de repente alguém me manda para ver aí, que eu vejo a web. É impressionante. E a gente vê, quem olha melhor percebe que é uma coisa combinada, que é um gesto combinado. Há muitos anos atrás, em São Paulo, tinha um programa de televisão chamado Povo na TV, e que eles faziam isso ao vivo e a cores, só que o indivíduo que fazia isso, quem quiser pode buscar na net, pode buscar, até tem registro disso aí. Daí eles contratavam um cabra sendo diferente, vinha numa maca, e um tal de Lee Kruger lá dava um passe nele, dizia, levanta, ele levantava. E daí a polícia pegou, montou um flagrante, fez um trabalho de estudo profundo, montou um flagrante, prendeu tanto o Wilton Franco, que Deus misericordioso o tem em sua santa paz, já se foi, e o meliante que estava ali, e ele tinha já ficado famoso. Cada dia trazia um outro figurante que se fingia de deitar, e a polícia foi em cima e descobriu, foi no endereço, etc., fez levantamento, uma investigação, interrogou os antecessores,
E era muito flagrante quando chegou na hora que ele ia fazer essa cena. Na plateia estava o delegado com outros policiais e deram voz de prisão em plena televisão. Quem quiser pode ir lá olhar. Saiu na revista Fotos da época, etc, etc, etc. Então isso aí, a hipnose é uma coisa assim bem... tem os hipnólogos que hipnotizam, e tem os hipnólogos que não sabem e não podem hipnotizar, que contratam algum faminto para fazer essa cena e enganar muitos. Por isso que eu falei, enganaram a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Os escolhidos de meu Pai não podem ser enganados, porque o Senhor mostra a diferença entre eu e eles. Tenham todos a minha paz. Lucas, de Belo Horizonte. INRI. Sobre os homens de saias, o senhor usa algo parecido? Recentemente, um garoto foi impedido de entrar na universidade em que estuda por estar vestido com uma. O que o senhor tem a dizer? Bem, se um garoto estava vestido com uma saia, né, é uma coisa. Agora, eu não uso saia. Eu uso a minha antiga vestimenta milenar, em que pese hoje as más línguas consideram démodé, mas eu uso as minhas vestes antigas para cumprir o que eu mesmo falei quando me chamava Jesus. Eu disse, um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não me vereis, pois por quanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, o Consolador que enviarei, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, e sim dirá tudo o que tiver ouvido. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que meu Pai tem é meu. Por isso eu disse, ele receberá do que é meu. E outro sim, estava me referindo às minhas vestes, túnica, manto, sandália, que meu Pai determinou que eu as reassumisse. E ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, eu as reassumi em 79 em diante. E o principal intuito é reavivar a minha imagem de outrora, diante da crucificação. Para que quando as pessoas me vissem, onde quer que eu estive, em toda a América Latina e um bom pedaço da Europa, eu estava assim. Portanto, eu não estou de saia, não sou escocês, estou usando as minhas antigas vestes, que eu usava, que é a túnica, uma vestimenta para mim e para meus filhos que me amam e sabem quem sou, uma vestimenta sagrada. Tá, mas o senhor tem alguma coisa contra? Não, cada um veste como pode, né? Agora, se existem certas regras, né, nas escolas, né, aí cada um também tem que observar. Se uma pessoa se inscreve numa escola para fazer um curso, ou numa academia, o que seja, e ela, quando se inscreve, certamente ela sabe as regras daquele local. É de bom tom respeitar a hierarquia, as regras. Eu recomendo sempre aos meus filhos que respeitem as diferenças, as regras. Agora, se ele foi fazer apenas um espetáculo pirotécnico, como teve uma mulher que foi para a faculdade, ela queria aparecer e ser integrante da mídia, ela foi para a faculdade esses tempos atrás, uma mulher que depois ficou famosa. Ela parece que foi mostrando suas protuberâncias, não lembro mais. Não, que eu saiba, ela foi de vestido cor-de-rosa. Isso, uma coisa assim. Vermelho. Enfim, em resumo, cada um aparece do jeito que pode né, e que lhe aprover. Agora, as regras existem, entende? Por exemplo, falando em vestimenta, quando cheguei no México, a polícia me separou dos outros passageiros e disse, aqui não pode andar vestido assim. Porque aí fiquei sabendo que lá nem os padreiros não podem andar de batina, naquele tempo não podia, em 80, na rua.
Disse, mas eu não tenho outras vestes. Expliquei minhas razões. Daí, depois de um longo discurso, eles me liberaram. E, em Madrid, eu estava falando ao povo, na frente do edifício da corte inglesa, naquele preciado, sabe, lá o local mais centrado de Madrid naquela época, na Espanha, era ali. E meu pai se mandou falar no lugar mais central. E aí, de repente, veio a polícia e disse, desce daí. Né? Tinha subido no pedestal lá. Daí, desci, falei com eles, onde é que estás ubicado? Hospedado? No Hotel Regente, eu falei. Então vamos lá para você trocar de roupa. Digo, não tem trocar de roupa. Aí fui falando, só tem. Aí eles ficaram, um olhou para o outro, ficou meio assustado. Aí eu disse, agora, aí o povo, né? Estava ali, cada vez acumulava mais. Eu me leve diante de seu superior, eu falei. Daí me levou diante na Guarda Nacional, e o povo cada mês aumentava mais, os curiosos. Quando cheguei lá, o general escutou o barulho lá de dentro, veio no lado de fora, perguntou por que isso, quem eu era, eu expliquei. Ele pegou, olhou para o povo, olhou para mim e disse assim, na Espanha Cristo pode falar onde quer. Na Espanha Cristo pode falar onde quiser. Aí eu não voltei para a corte inglesa, para o edifício, e fui então, por ordem do meu pai, para Lisboa, onde falei ao povo na Praça do Rossio, onde fui muito bem amado antes de partir para Londres e ser expulso da Inglaterra e viver no tempo de uma gestação em França, né? Tenham todos a minha paz, meus filhos. Valmir de Aurora, Santa Catarina. Mestre, a lei de Deus está em vigor em toda partícula do universo. Nas guerras, os vencedores são quem acumulam mais karma? Os vencedores são os que têm mais crédito. Porque sempre numa guerra, não importa se os dois comandantes sejam ateus, sejam materialistas, mas o poder de Deus está sobre aquele comando que peleia pela justiça. Então é mais karma, não é mais karma, tem mais crédito karmático, ela queria falar. Como é o nome dele? É o Valmir de Aurora. Valmir, claro. Ah, tá. Pois é. Então é isso, meu filho. O poder de Deus estará sempre sob aquele que luta pelo caminho do bem, mesmo que ele seja um ateu. Agora, por causa disso aí, me fez lembrar de um episódio que está no livro da Arte da Guerra, do Sun Tzu, um livro muito, muito inspirado. Esse livro tem um comandante, a história do comandante que estacionou o exército dele no local. Final de tarde, todo militar quer dormir, quer descansar, né, depois de muita batalha. E quando está tudo arrumado, eu tenho convicção plena que esse comandante era ateu, inclusive, porque ele não soube responder a pergunta que lhe fizeram. Quando está tudo arrumado, que estava na hora de descansar, o comandante olhou para os oficiais, o comandante general, levante o acampamento. Vamos todos lá para aquela colina. Os oficiais ficaram muito revoltados e também os outros, os sargentos, enfim, a hierarquia toda ficou revoltada, mas os oficiais é que resmungaram, né? Eles tem que ser pronto. Aí subiram lá para a colina, quando estavam todos lá em cima, num lugar alto, veio uma tempestade, segundo nos conta Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, uma tempestade que ficou um açude lá embaixo, um grande lago. Daí esses mesmos oficiais que reclamaram com o comandante quando ele deu a ordem, perguntaram como é que você sabia que ia tudo ficar alagado, como é que você sabia, como é que ficou sabendo que ia chover e que ia ficar um alagamento todo lá embaixo? Ele, não sabendo como responder, disse:
A próxima vez limitem-se a cumprir minhas ordens, sem questionar. Pronto. Porque nem sequer podia explicar que o poderoso o inspirou. E ele conseguiu. Assim, sempre existe o poder invisível do Criador Supremo a promover justiça aqui na Terra. Tem a Bíblia mesmo, tem a história de Judite, uma história fantástica, que uma só mulher salvou o exército de Israel contra um exército muito maior. Quem quiser que vai ver, a história de Judite é fascinante, é fantástica. Uma só mulher, uma viúva. Ela derrotou um exército inteiro com um gesto. Quem quiser que vai lá ver na Bíblia. Se eu vou contar tudo isso aqui, vai o restante do programa, do horário. Né? Mas é bom que leiam. Essa história é verdadeira, é bom que leiam. Né? Que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Mas é um livro sagrado do Senhor, sim. E lá, justamente por isso que tem que pedir a Ele inspiração para entender o significado do que lá está e decifrar as fábulas, as parábolas, as charadas com a ajuda do Pai. Por isso que quem não quiser viajar na senda, descer a senda da esquizofrenia, antes de abrir a Bíblia, pede ao Pai que o inspire. Aí pode ver os mistérios de Deus lá albergar dentro da Bíblia. Tenham todos a minha paz. Florina Dias, de Niterói, Rio de Janeiro. INRI, o senhor já deve estar farto de responder sobre o Natal todos os anos. Então, lhe indago, de uma forma diferente. Esta data não tem nenhum aspecto positivo? Um dia será extinta? Bem, depende da ótica que se olha, eu acabei de falar no início, né? Depende de como se olha. Por exemplo, os comerciantes. Eles já estão esperando o ano inteiro que chegue essa data para desovar as mercadorias, né? Para vender. É normal. Os que estão desempregados, muitos nessa data conseguem um emprego temporário, esse é o lado positivo. E é uma coisa que está tão arraigada, tão impregnada na sociedade contemporânea, principalmente na sociedade ocidental, que nem que alguém quisesse, nem um ditador contumaz conseguiria eliminar essa tradição, esse costume. Lembrando que a tradição é a voz do tempo. Então só o tempo poderia mudar isto. Mas eu, da minha parte, se não fosse o que eu já falei no início do programa, para mim não tem problema nenhum, eu não comemoro. Os que sabem quem sou não comemoram, não fazem esse tipo de comemoração. Eles comungam com o Pai. Em verdade vos digo, o dia de Deus, do Pai Celeste, é todo dia. Tem um dia especial para o Senhor, que é sábado, que é o dia do Senhor, que também o Constantino substituiu para domingo. Foi ele que mudou, Constantino, o imperador Constantino. Quem quiser vai estudar a história e vai ver que o Henrique está falando a verdade. Então é isso, mas cada qual com seu igual, cada um que procura o que lhe melhor apetece, cada um vive como pode. Agora, quem quiser se situar perante Deus, quiser conectar-se com o Pai, então curva-se perante Deus e façam isto que eu ensinei já há 2 anos. Aqueles que querem ser genuinamente cristãos, levem em conta rigorosamente o que eu ensinei há 2 anos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Está escrito em Mateus 6, versículo 6. Ali está o segredo de tudo. Até o segredo do ódio dos meus contrários há 2 anos e até agora também. Porque eu ensino que falar com o Pai
deve ser íntimo com Ele. Deve orar no quarto com a porta fechada. E não tocar trombeta em público, não orar nas igrejas onde tem aquela barulheira toda, onde não dá para estabelecer uma simbiose com o Pai. Cada um faça o que quiser. Eu estou ensinando para aqueles que querem usufruir das benesses de ser cristão genuíno, autêntico, sem fantasia. Então faz o que eu ensinei há 2000 anos, sempre que possível. E se não pode orar no quarto, com a porta fechada, porque às vezes tem mais alguém, ou coisa assim, e esse alguém pode não compreender, não respeitar, então ora, nem que seja no banheiro, em algum lugar onde tu consegues pedir ao Pai, sem ninguém interferir. Por isso eu falei com a porta fechada, para que tu coloque o íntimo com teu Senhor, seja só entre tu e Ele. Aí tu estabelece a simbiose com os olhos abertos, tu mira o infinito, e quando tu termina de orar o novo Pai Nosso que eu ensinei, tu põe a mão assim, quando faz assim, ilumina-me, tu vai sentir o formigamento em tua mão, as energias do Pai descendo sobre ti. Tenham todos a minha paz. E temos mais uma pergunta sobre o Natal. Girlene Souza, de Itu, São Paulo. Senhor Henri, o que pensa sobre esse tal induto de Natal e Ano Novo concedido aos presidiários? É uma situação bem delicada, entende? Muito delicada. Mas o que pode fazer? É, de novo, a voz do tempo. A tradição, uma tradição, entende? Por um lado, tem uns que vão e aproveitam esse induto, vão rever as famílias e até se animam para cumprir o restante da pena. Mas tem outros que já nem voltam mais para o cárcere e outros que inclusive aproveitam para fazer um trabalhinho básico, né? E aí por diante. Então, quer dizer, eu não posso, na minha condição, dirigente de almas, minha missão aqui é esta. Eu não posso opinar. Sou coerente com o que falei há 2000 anos. Continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se as autoridades governamentais decidem dar o indulto, a única opinião que eu tenho é que dizer de coração que aqueles que ganham a liberdade nesse período, que pensem bem antes de cometer novos delitos para aumentar a penalidade. Por outro lado, isso já é uma tradição. Quem acaba lucrando com o indulto de Natal? Quase ninguém enxerga, mas é o Estado, que ele fica alguns dias sem dar comida para os presos, por esse do indulto. Então, ele economiza alguns vinténs, né? Porque fica um período que ele não precisa dar comida para ele. Né? Bom, é muito desconfortável responder sobre isso, que eu já falei no início do programa, até para que respondesse já no início as palavras, as perguntas. Mas eu não me furto a responder. Então, essa é a minha opinião, que o governo, inclusive, espero que o Senhor, meu Pai, o Criador Supremo, inspire os governantes a, antes de promover o indulto, a pedir a Ele que ilumine-os para escolher bem aqueles que podem, sim, regressar ao seio familiar. Tenham todos a minha paz. Márcio Santos, de Ceilândia, DF. Bom dia, Henri. É verdade que todo aquele que tentar contra ou falar alguma coisa contra Israel receberá algum tipo de maldição? Depende. Tem pessoas que são feridas, que são prejudicadas e falam sim. E tem um ditado bem antigo, popular, que diz que a língua não tem osso. É verdade. E também tem quem diga que a língua é o chicote das nádegas. Também tem sentido essa metáfora. Agora, se alguém
confia no Altíssimo e se sente prejudicado por qualquer nação, não só Israel. Então, em vez de vociferar, falar contra um povo, invoque o Altíssimo, pede a Ele que faça justiça na terra. Agora, isso de ficar dizendo, isso é uma ameaça tola. Dizer que quem fala contra um povo, contra uma nação, recebe castigo. Isso é uma espécie de... é uma ameaça, uma chantagem. Porque em todos os povos, em todos os lugares, existem pessoas do bem e do mal. Então, se fosse, isso seria verdade, se lá em Israel não tivesse nenhum a serviço do mal, se tivessem todos a serviço do bem. Agora mesmo fala-se na Jerusalém que o presidente norte-americano declarou capital de Israel. Olha quanto tumulto que gerou. Isso me faz lembrar o que falei há 2000 anos lá. Quem quiser crer, creia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa. Porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. E eu mesmo não posso voltar lá. Porque para voltar lá, para se cumprir o que eu falei, só se fizesse um referendo, um plebiscito, unanimemente dissessem bem-vindo o Henrique que vem em nome do Senhor. Senão eu não posso voltar lá. Eu vejo tudo que está passando, vejo a mídia, vejo inspirado Rabino Kaduri, quando disse que quando eu voltasse, eu ia fazer exatamente o que estou fazendo, comunicar-me pela mídia. Ele deu um perfil exato da minha condição, que Deus o tenha em sua santa paz. Desencarnou com 108 anos e deixou por escrito o meu perfil, a minha identidade. Eis que era um homem inspirado. Ele pediu para o neto que não publicasse o que ele deixou, senão um ano depois dele partir. Veja que é um homem inspirado. Tem alguns que eu conheci na minha caminhada sobre a terra, os judeus, que têm sim vínculo com o Senhor, que são inspirados no Senhor, que tenham todos a minha paz. Ibrahim, do Canadá. Em Mateus capítulo 26, versículo 29, diz: Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho de novo com vocês no reino de meu Pai. Podemos concluir que atualmente, na sede da SOST em Brasília, você está com os mesmos 12 discípulos da ocasião em que proferiu o versículo acima? Eu me referi aos discípulos, porque na verdade, vejam, 2000 anos depois. Beberei do fruto da videira, não beberei mais do fruto da videira, a não ser novamente convosco no reino de meu Pai. Aqui é o reino de Deus. Só que os discípulos de outrora, nem todos vêm aqui. Tem uns que eu encontrei na terra e já até desencarnaram, mas quando vinham me visitar lá em Curitiba, bebia sim do fruto, lá a sede era em Curitiba, do fruto da videira no reino do meu Pai. E agora, quando eles vêm aqui, aqueles que ainda estão reencarnados, porque eu disse que todos voltariam aqui, e até os que me transpassaram, até os meus inimigos estariam aqui na terra, e já reencontrei vários. Mas só que não posso juntar todos eles uma vez só, porque eles, cada um deles tem sua vida. Por exemplo, quem quiser crer, crê, ninguém é obrigado, mas o Simão Pedro, que Deus programou ele, preparou ele para ser fundador da SOST comigo, já desencarnou. Ele foi o assessor jurídico da SOST, era anteriormente juiz de direito, delegado de polícia, antes de me encontrar.
E o Senhor mostrou ele com sangue para ele saber que ele era o mesmo de outrora. E ele fundou junto comigo a SOS, quem quiser pode conferir, até nas literaturas está explicado. E ainda coloquei, até quando ele desencarnou, lá no sepulcro dele, mandei colocar uma placa explicando quem ele é e que era o fundador da SOS comigo. Mas só que eu não posso juntar todos ao Judas Iscariote. Judas Iscariote me assessorou na França durante longo tempo. Fui hóspede dele, lá em Massy, na Rue de la Fontaine número 1, próximo de Paris. E ele era oficial do exército francês. Meu último encontro com ele foi patético. Foi lá em Beauvais. Ele se ajoelhou e disse: Rabi, Rabi, je suis pas digne de toi. Je suis Judas Iscariotes. Se levantou, todo mundo olhou para ele assim e foi embora. Nunca mais vi ele. Não deu tempo para eu dizer: meu filho, isso já é passado. Tu pode. E nunca mais. Ele, antes desse dia, me levou na Grande École Polytechnique de Paris, uma universidade para falar aos estudantes. Fui hóspede dele. E nesse dia que ele falou isso, ele sumiu. Temos fotos dele, até no livro Despertador Explosivo, disponível no henriquez.org.br. Está a foto dele lá. Podem olhar lá e ver. Então, eu não posso dizer para todos os meus ex-seguidores: venham todos aqui, bebê, venham comigo. Não. Tem alguns que, inclusive, patrocinam, contribuem para que se adquira o vinho, porque, afinal de contas, na minha dieta, o vinho é primordial. É uma coisa milenar para mim. É diferente. Né? Claro que tem gente que pensa que eu só como alho e óleo. Né? Cada um pensa o que quiser. Eu tenho uma alimentação bem restrita, estabelecida pelo Senhor, mas na minha dieta está incluso o vinho, sim. Na França, eu aprendi com a polícia francesa, adquiri o hábito de tomar vinho no déjeuner, algumas vezes. Pronto. No déjeuner, quer dizer, no desjejum, né, meus filhinhos? Que tenham todos a minha paz. Maria Rosa, de Guimarães, Portugal. Henri, está a passar em Portugal uma reportagem completa sobre o rapto de crianças a mando da Igreja Universal. O que pensa sobre isso? Edir Macedo não está pecando, tirando os filhos de suas mães? Essa pergunta também foi feita no sábado passado, eu não respondi a contento, porque eu tive que explicar um monte de coisas sobre crianças, sobre rapto, e sobre crianças jogadas pela janela, como apareceu ainda essa semana aí, jogaram a criança no rio, numa floresta. É chocante tudo isso, né? Bom, então, quanto ao rapto, que segundo eu vi pela mídia, que estão acusando, se ele está fazendo isso, se estão, porque eu não posso afirmar uma coisa que não é sempre que a mídia fala exatamente a verdade, mas se ele está fazendo isto, as autoridades judiciárias haverão de provar que está enquadrado de acordo com as leis vigentes no Portugal. Agora, é meio difícil compreender que alguém que já enriqueceu tanto, usando meu nome antigo obsoleto Jesus, fez tanta fortuna, ainda fica raptando criança para vender. É muito difícil. Muito difícil, que às vezes pode ser, olhe bem, eu sei que ele é um lobão, está vestido de ovelha, mas eu sei que comanda uma legião de roedores que roem o casco podre do meu antigo barco, que é a exponente, a matona do Apocalipse 17. Todavia eu não posso incriminá-lo, porque a minha condição de juiz é espiritual. Então eu não posso entrar nos
no cerne da justiça terrenal. Isso é da competência da justiça terrenal, das autoridades judiciárias terrenais, investigar, ver se é verdade mesmo, então enquadrá-lo na forma das leis terrenais. Porque na lei de Deus já está tudo resolvido. Toda e qualquer pessoa que comete um delito aqui na terra e ela não consegue pagar aqui na terra o pecado, ela consegue fugir da justiça terrenal, daí ela é enquadrada na justiça divina. Agora, porque a justiça divina não falha, a terrenal falha. Quantos indivíduos que compram o direito de liberdade, cometem crime, colocam outro na cadeia no lugar deles, pagam para enfiar um qualquer para ficar cumprindo a pena, mas são enquadrados na lei divina. E a primeira penalidade destes que conseguem se esquivar temporariamente, através de testemunhas falsas, etc., só o tempo que ele fica esperando, sabendo que um dia ele vai ter que acertar. Isso já é um terror. Sabendo que um dia vai ser apanhado. E alguns têm no inconsciente a consciência, no inconsciente, a consciência do juiz de plantão que os açoita na mente em saber que terá sim que um dia saldar o débito. Esse é um assunto que eu ocuparia o restante do programa, mas por enquanto espero ter sido compreendido. Espero que Deus inspire as autoridades terrestres a fazer sempre justiça na terra. Tenham todos a minha paz. Regina Santos, de Riachuelo, Sergipe. Bom dia, gostaria de saber, quando o Senhor tiver que partir, as discípulas farão o mesmo que os discípulos fizeram há 2000 anos atrás? Irão se dividir para pregar a tua palavra? Não tenham pressa da minha partida. Não tenham pressa. Eu compreendi a pergunta dela, bem intencionada. Mas aproveito essa pergunta para explicar que todos aqueles, meu pai disse que todos aqueles que querem ver a minha partida daqui da terra, todos, sem exceção, não poderão ver. Que um dia eu tenho que sim voltar para o Pai, quando a minha missão estiver cumprida. Mas aqueles que desejam que eu vou daqui antes, muitos já baixaram a sepultura. E outros baixarão sempre, disse o Senhor, antes de ver-me no dia de minha viagem transcendental em direção a Ele. Então é bom que saibam e podem testemunhar. Aqueles que têm parente que escutou fulano de tal falando, como eu vejo pela mídia, porque tem que morrer. Todos aqueles vão ver o parente desencarnar, porque meu pai disse que eu tenho que cumprir a minha missão. Por este motivo, que antes do jejum de Santiago do Chile, ele permitiu que eu sofresse dezenas de acidentes de automóvel, para que eu tivesse certeza que até dentro da água cair, certeza que eu não posso desencarnar antes de cumprir a minha missão. É bom que todos saibam. Olha, eu conheço vários, que inclusive midiáticos, que já desencarnaram, que queriam ver a minha caveira. Então, portanto, mas a essa que me fez a pergunta, como é o nome dela? É a Regina. Pois é, a Regina, eu sei que ela não fez a pergunta com esse tipo de intenção. Mas não, mas na verdade ela quer saber se os discípulos passarão a sua... Eles terão, porque agora, há 2000 anos, não tinha, o reino de Deus não estava instituído na terra. Agora o reino de Deus está instituído na terra, formalizado pela SOST, meus seguidores, meus discípulos, está tudo já previsto no estatuto, continuarão a missão, porque eu não vou morrer, apenas vou desencarnar. Meu corpo vai ser devolvido para minha mãe terra, mas eles sempre que se reunirem sentirão sim a minha presença e terão sim
a inspiração de meu Pai para cumprir a missão que lhes concerne. Tenham todos a minha paz. Maria, de Céu Azul, Paraná. Bom dia, Senhor, minhas saudações. No tempo de Jesus, ele expulsou uma legião de demônios do corpo de Gerásseno e consentiu que eles entrassem no corpo dos pobres porcos. Gostaria de saber se isso é mito ou se aconteceu e por que permitiu matar a manada. Porque um dia o porco vai morrer, né, filha? Então, de repente, já que estavam ali, tem espíritos teimosos, teimosos, que não querem sair do corpo. Eu já vi isso acontecer com pessoas. Então, de repente, não mandei que os espíritos derrubassem a manada, expulsei o espírito e foram lá e, como era mais que um, né? Agora, se caiu no precipício ou não, aí já é uma outra coisa. Mas aqui na Terra, aqui agora, eu já cansei de ver o espírito sair do corpo, o espírito maligno, e ocupar algum corpo vivo. Até cachorro já vi eles ocupar. Mas só que isso é muito difícil de explicar, porque pertence ao lado sutil, transcendental. A maioria dos terráqueos, dos habitantes da Terra, podem ver um espírito no corpo de outra pessoa e não vê que ela está incorporada. E daí então... O filme Possuídos mostra bem isso. Tem um filme que Deus inspirou que se fizesse um filme cuja dramaturgia é muito atípica, muito especial, muito bem inspirada, que quem assistir pode ver melhor o filme Possuídos. Dá para ver como é que uma autoridade, uma pessoa do bem, quando ela é possuída por um espírito do mal, ela comete até crime. Ali na dramaturgia conseguiram colocar uma boa ideia, assim, para quem quiser ter uma noção. É um filme? São atores? São. Mas Deus inspirou para que conseguissem fazer na dramaturgia um bom exemplo. Tem um outro também sobre transmigração, que é o filme... Chave Mestre. Isso. Chave Mestre também. Ali dá para ver, já é uma outra realidade, mas também dá para ver a transição do espírito para o corpo. Mas por quê? Porque a dramaturgia, nem sempre, mas muitas vezes, ela é inspirada pelo Pai. Quando um filme é feito para a obra do grande bem, o Senhor inspira os atores, inspira os personagens, enfim, ele dá a pitada transcendental, mística dele, para que se faça na Terra a obra do grande bem. Tenham todos a minha paz. Vander Cleison, da Bélgica. Bom dia, Henrique Cristo. Vivo entre amigos alcoólatras e dependentes químicos aqui na Bélgica. É pecado estar entre eles, sendo que não uso isso? Bem, na verdade, eu não diria que é pecado. Eu diria que se não usas isso, é um ato heróico viver no meio de pessoas nessas condições sem se contagiar. Só espero que o Senhor te inspire, te ilumine, te proteja, para tu não te contagiar. Porque, segundo disse Freud, e estava assim inspirado, que o homem é fruto do meio, mas eu diria que o homem pode se tornar fruto do meio. E no teu caso, tu estás resistindo. Eu recomendo-te que ore ao Pai todo dia, se és obrigado a ficar aí. Não disse ele é um enfermeiro, não disse, né? Então, se és obrigado a ficar aí, no meio deles, que tu peças todos os dias ao Pai que te proteja, porque é muito perigoso, sim, se contagiar. E daí, então, aí tu diria, depois de contagiado, eu me contagiei porque pequei. Então, se tu podes, estás aí por caridade, então faça ela do lado de fora. E se estás aí porque és obrigado, então peça ao Pai que te ajude, te inspire, te ilumine,
Porque só o fato de tu fazer essa pergunta para mim já mostra que estás assim inquieto com a realidade. De qualquer maneira, na hora da bênção, tu põe a tua mão assim, olhos abertos, e eu peço ao Pai, tu estarás incluído na bênção do Senhor. Tá ok? Pode ir lá. Qual é outra? Mateus, do Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a teoria do Big Bang e sua explicação para o motivo do universo existir. Bem, quando se fala motivo do universo existir, quando se fala que Deus que criou o universo, sempre vem a pergunta, e quem criou Deus, né? Então, o motivo do universo existir é o motivo de Deus existir, porque Ele é onipresente. O universo e Deus podem achar chocante, são uma só coisa. Porque como Ele é onipresente, Ele vibra, o Senhor, em todas as a Via Láctea, a galáxia, em tudo está a vida de Deus, em tudo. E o motivo do exército, do universo existir, é a própria existência do Criador. Então é muito difícil, quando alguém me pergunta quem criou Deus, tão somente eu continuo reiterando. Meu Pai, Senhor é Deus, é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Agora, daí para frente, quando alguém pergunta ou tem dúvida, basta, não precisa fazer muita coisa para ver que Deus existe. Basta pegar e dar uma unhada assim no teu braço. Se doer, é sinal que tu estás vivo. Se estás vivo, é porque tem sangue na tua veia. E se tem sangue vivo na tua veia, é porque Deus está morando dentro de ti. Ele é onipresente. Tu não precisa de ninguém para te religar com Ele. Religião quer dizer religar. Porque se tu és, Ele é onipresente, não tem como tu desligar-te dele, mesmo que tu cometas um delito, Ele está te vendo tudo. Então não careces que alguém te religue com Ele. Lembra-te disso. Por isso que eu ensinei há 2000 anos a orar no quarto com a porta fechada, em segredo. Porque tu não precisa de um interventor, um intermediário para falar com o Pai. Eu expliquei, não é que eu te autorizei a falar com o Pai há 2000 anos, ensinei, expliquei que é possível que qualquer ser humano, qualquer ser vivente pode invocar o Pai. Os répteis, as aves, os animais não invocam porque Deus não deu a eles esse status que é próprio, que é peculiar ao ser humano. Mas o ser humano pode e deve sim invocar o Pai sempre que possível, isolado, para estabelecer a simbiose. Então é isso, o universo, Deus. Agora mesmo, ao final do programa, eu vou lembrar uma vez mais, até para que saibam que em todos os seres que se movem sobre a terra está Deus. Por esse motivo que eu sempre digo de novo, na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que já expus há 2000 anos quando proferi a parábola dos talentos, todavia não tão explícita. Aí surge a pergunta, mas por que desiguais? Por que a distribuição para desiguais? Ora, se tu der para uma pessoa, obrigar uma pessoa a comer, uma pessoa de pequenina estatura, o tanto que um gigante, tu vai acabar matando essa pessoa. Aí, só isso aí já mostra a desigualdade. Então há que se promover justiça, distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Uma criança, um adolescente, tem que comer muito mais do que um adulto já feito, que ele está em fase de crescimento. De novo, a lei da igualdade consiste em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. E um que trabalha, luta, batalha, estuda e faz uma boa obra, lidera, ele tem direito
a desfrutar uma vida diferente daquele que fica de braço cruzado e que não faz nada. É óbvio. Cada um, a lei da igualdade está sempre em vigor. Quem quiser estudar melhor, depois que eu falei isso, a parábola dos talentos, que parece uma parábola absurda, mas não é. É uma centelha da justiça divina aqui na terra. E sabendo que existe essa lei, e sabendo que existem pessoas que não gostam, e nem têm ambição pessoal, enfim, é que também eu disse há 2000 anos, os pobres tereis sempre convosco, e a mim não me tereis. Quando Judas queria vender o óleo que a mulher usava para ungir meus pés, por 300 denários, ele disse, não, os pobres, e dá para os pobres. E é verdade. E faz parte aqueles que se revoltam, que, claro, tem os ricos que tornam-se ricos por meios ilícitos, esses ficam enquadrados na lei divina também. Mas tem aqueles que conquistaram suas benesses através de labor, de luta, enfim, de negócios bem urdidos, mas honestos, cada qual com seu igual. Bem, aqueles que querem participar da bênção, os beneméritos já sabem que põe a mão assim, olhos abertos, e eu peço ao Pai a bênção. Os que estão chegando agora, então, se querem e precisam participar da bênção, coloque as mãos assim, olhos abertos, e eu peço ao Pai, Ele vos abençoa subejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Tardas, reitero uma vez mais, tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da terra. Tenham todos a minha paz, até sábado e até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, Henrique Cristo TV. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Henrique Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henrique Cristo, todo olho verá.